Anunciado em 2021, com a conclusão prevista para fevereiro de 2024, o aeromóvel de Guarulhos parece estar próximo de ser entregue. O monotrilho que vai ligar a CPTM, os trens, aos terminais, são 3 terminais, do Aeroporto Internacional de São Paulo, promete reduzir o tempo de viagem, desafogar o trânsito e facilitar o acesso de passageiros, porque às vezes, gente, o trânsito naquela marginal Tietê, para a gente conseguir chegar no aeroporto de Guarulhos é um verdadeiro horror. E quem viaja para fora sabe, todas as principais cidades aí, metrópoles do mundo, nos Estados Unidos, na Europa, você pega o metrô, você sai dentro do aeroporto. São Paulo agora vai ter um serviço parecido. O nosso Lucas Carvalho fez o trajeto para vocês, para ver como vai funcionar. Vamos assistir a reportagem do Lucas. Muito bem, bora lá começar o nosso trajeto. Eu cheguei agora aqui na estação Barra Funda. Vou pegar aqui o trem da CPTM com destino ao aeroporto de Guarulhos. Vou pegar meu bilhete lá, comprar o bilhete. Não sei se está dando para ouvir, mas está chovendo forte agora. E a partir de agora a gente vai fazer esse teste do percurso até o aeroporto e depois, chegando lá, a gente vai testar a funcionalidade do aeromóvel, que vai ligar a estação de trem da CPTM aos terminais de Guarulhos. Bora comigo. Bom, tô chegando aqui, olha, pro embarque, aeroporto Guarulhos. A gente vai sair sempre da plataforma 10. Tô chegando às 3 horas e 44 minutos. 3h44, tô chegando aqui na plataforma. O embarque previsto para 4 em ponto. Já estou por aqui, já estou dentro do trem, aguardando agora a saída, que está prevista para as 4 da tarde. Os passageiros aqui, eles têm acesso a esses lugares específicos para colocar as bagagens, para colocar as malas. Não está cheio, né? As pessoas estão aqui sentadas, tem alguns assentos aqui ainda disponíveis, principalmente aqueles que são direcionados a pessoas com necessidades especiais, pessoas idosas, grávidas. Deixa eu ver se eu consigo ir sentado aí, mas não está lotado não. Bom, chegamos então à estação Aeroporto Guarulhos. São 4 horas e 35 minutos, ou seja, levamos 35 minutos desde a Barra Funda até aqui. Se eu tivesse optado por vir de carro por aplicativo, eu teria gastado algo em torno aí de uns 45, 50 minutos. Esse tempo vai variando, mas os aplicativos de geolocalização apontam isso, 45, 50 minutos. Se eu tivesse vindo de aplicativo, por exemplo, eu teria gastado R$ 89 nesse trajeto da Barra Funda até aqui. Usando o trem, eu gastei R$ 5,40. E agora, então, a gente vai testar a funcionalidade do aeromóvel. Nós estamos aqui já com todo o sistema montado, né? O sistema está em processo de certificação. Nós já estamos em operação com o público ainda é restrito em função de uma exigência do órgão certificador, mas já está operando. A gente está com previsão aí de o mais breve possível tornar essa operação aberta ao público em geral, bem como também em horário integral. Agora eu vou fazer o percurso completo mesmo, todo o trajeto, quando você sai da CPTM até o Terminal 3 ou vice-versa, você está no Terminal 3 e vai para a estação de trem da CPTM, quanto tempo que vai durar essa viagem? Estou gravando às 5 horas e 52 minutos, vamos ver quanto tempo que vai levar. Lembrando que a gente saiu do Terminal 2, aí foi até o 3 e agora a gente está fazendo o trajeto completo, só que do Terminal 3 para a estação de trem da CPTM. Chegamos então à estação de trem da CPTM, hein? Chegamos à estação de trem da CPTM, o percurso todo, esse trajeto completo, hoje aqui especialmente, durou 13 minutos. Mas por conta dessas
dessa fase de ajuste, dessa fase de testes. Então a gente veio numa velocidade mais reduzida, teve parada não programada, mas é isso. Então, estou aqui, né, fiz aí esse percurso, o percurso completo desse aeromóvel, esse novo sistema que deve em breve entrar em funcionamento aí para todos os passageiros. Vamos falar ao vivo com o Lucas agora? Estou curiosa para perguntar algumas coisas para ele da experiência. Lucas, conta para mim, teve um intervalo, né? Porque a coisa não está ainda totalmente operante, mas o tempo completo, se não tivesse tido esse intervalo, quanto tempo você gastou? Foi bem mais barato, né? O que você achou da experiência? Raquel, pois é, dentro do aeromóvel mesmo, a nossa viagem ontem durou 13 minutos porque tiveram algumas paradas não programadas, estava chovendo bastante, aquela fase de ajuste, velocidade muitas vezes ali abaixo da velocidade máxima, da velocidade capaz do aeromóvel. Mas ontem a gente estava fazendo um teste. Mas qual foi a promessa? Até conversei com o diretor de tecnologia. A expectativa é de que quando os dois trens estiverem funcionando, né, vai ser um em cada sentido, a expectativa é de que esse trajeto seja feito da estação da CPTM até o Terminal 3 em 7 minutos. Hoje, o que acontece? As pessoas, para fazerem esse trajeto, elas usam os ônibus que são disponíveis. E dependendo do horário e dependendo do terminal em que o passageiro precisa ir, essa viagem dura mais de 30 minutos, até 40 minutos dentro do ônibus. Então a expectativa é que, quando tudo estiver ok, entregue, 100% operando já para os passageiros, esse aeromóvel deve substituir esses ônibus. Vão ficar ali alguns ônibus à disposição caso aconteça algum tipo de empecilho, de imprevisto no aeromóvel. Mas evidentemente que não é essa a projeção. É um equipamento completamente elétrico, ele não tem ninguém conduzindo, não tem ali uma pessoa conduzindo, é tudo organizado dentro de uma sala de comando, onde a gente gravou a entrevista com o diretor de tecnologia, tudo monitorado a partir de algoritmos e questionei ontem, perguntei qual é o prazo. Não tem uma data definida, Raquel, ainda tem alguns ajustes para acontecer, mas expectativa, primeiro semestre deste ano. Tá, então são 7 minutos de aeromóvel, mais 30 e poucos dentro do trem da CPTM, uns 40 minutos tudo, é isso? Isso, eu peguei ali na estação Barra Funda e cheguei em 35 minutos. Nesse trajeto, quando a gente pega lá na estação Barra Funda, em direção à estação Aeroporto Guarulhos, são duas paradas, uma na Luz e a segunda parada é na estação Guarulhos Secap até chegar na estação final. Então, pelo menos ontem, eu levei 35 minutos da estação de trem da Barra Funda até chegar à estação final, Aeroporto Guarulhos. Aí depois, esse tempo que eu mencionei para você, de 7 minutos dentro do aeromóvel. Perfeito. Obrigada pela reportagem, Lucas. Prestação de serviço super importante. Obrigada, meu querido. Gente, e para falar sobre a importância desse tipo de transporte e que está chegando atrasado aqui na nossa cidade, vamos conversar agora com a urbanista e professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Design da USP, Raquel Honeck. Boa tarde, professora. Professora, essa performance que o Lucas nos descreveu, né? 35 minutos da Barra Funda até ali o aeromóvel, depois mais uns 5 minutinhos até os terminais. A senhora considera uma boa performance? E vamos combinar que São Paulo é uma cidade gigante, né? Barra Funda está na Zona Oeste. Isso é razoável para quem tem que vir da Zona Norte, da Zona Sul da cidade? O que a senhora acha desse projeto? Bom, em primeiro lugar, evidentemente que já há muitos anos nós deveríamos ter um transporte coletivo de massa que chega até o aeroporto. É o fim da piada isso não acontecer. E é muito importante a gente entender por que não aconteceu e a forma como isso está sendo implantado, todo picadinho, né? Porque você tem que ir até a Luz ou a Barra Funda, que são duas formas de você poder embarcar, pegar um trem que vai aí até uma outra estação, sair de lá, pegar um outro trem. Esse tempo não considerou, inclusive, os intervalos, porque um trem que é o Expresso Aeroporto hoje ainda é de hora em hora, né? Não é toda hora, o outro vai ser de 15 em 15 minutos,
Ou seja, nós ainda temos uma coisa completamente truncada. E por quê? A pergunta que não quer calar é por que já não tivemos metrô em Guarulhos, e que é o segundo município da região metropolitana de São Paulo, mais importante, e uma das paradas de Guarulhos é o aeroporto. E essa pergunta, essa que eu acho que é a nossa pergunta central, uma parte dessa explicação, porque eu procurei entender essa história, ver o que aconteceu, e parte da história, pasme, por que a gente não tem uma estação final do Expresso Aeroporto ou do metrô direto chegando no aeroporto lá? Tem que baldear, pegar conexão, tinha que pegar ônibus, agora vai ter o tal do aerotrem. Porque na concessão do aeroporto, da concessionária privada, não foi previsto que deveria um pedaço da área ser destinada para a estação, e aonde deveria ser a estação de metrô final, a concessionária está projetando uma espécie de shopping center. Então, para poder acrescentar mais valores de rentabilidade da sua concessão. Agora, isso é bem complicado, porque, de fato, você tem toda a razão. Para você chegar na Luz, depende de onde você estava em São Paulo, né? A Luz é um grande hub, realmente chegam muitos trens da CPTM, muitas linhas de metrô lá, excelentes, só que você ainda tem um percurso de outro. Aquilo que hoje aparece, bom, vou conseguir chegar em 35 minutos, na verdade nós vamos estar falando de uma viagem de 1 hora, 1h30, e fazendo várias baldeações com mala, que não é exatamente a melhor situação que a gente possa ter. E tudo isso porque não equacionamos de uma forma muito clara uma política de mobilidade, onde o mais importante é a política de mobilidade e não os modelos de rentabilidade da concessão do aeroporto, da infraestrutura do aeroporto. A senhora está descrevendo um erro de projeto gravíssimo, né? Que já deveria ter ali um projeto de uma estação de ônibus, de uma estação de metrô dentro desse aeroporto. E mesmo com todos esses problemas, porque vai ser um trajeto todo picadinho, né, para quem mora lá no extremo da Zona Norte, no extremo da Zona Sul, ou qualquer outro lugar de São Paulo que não seja do lado da Barra Funda e da Luz. Mas eu queria entender o nosso atraso, professora, mesmo com todos esses problemas, em relação a outras grandes capitais. Londres, por exemplo, há anos, muitos e muitos anos, você chega de qualquer lugar de Londres no aeroporto de Heathrow com muita facilidade, né? Em outras grandes capitais, a mesma coisa. Há quanto tempo São Paulo está atrasada? Não, nós estamos falando que é um atraso, porque nós temos o metrô de São Paulo, a proposta do metrô de São Paulo começou a ser implementada nos anos 60. E apesar de ele chamar metropolitano, ou seja, para atender a metrópole de São Paulo, o metrô nunca saiu da capital. Ele só circula na capital. Então, nós temos dois elementos aqui que se articulam. A falta de projeto, de planejamento do próprio metrô para chegar em Guarulhos, no ABC, que são grandes polos demográficos importantes da região metropolitana, que não são atendidos pelo sistema de metrô, né? Acho que essa é a primeira coisa. E segundo, o absurdo de um planejamento aeroportuário, né? de Cumbica, que não prevê essa ligação com transporte público de alta capacidade. Então, nosso atraso, que você tem toda a razão em relação a outras capitais, não é apenas um atraso em relação a atender a ligação com um metrô internacional, com um aeroporto internacional, mas também é um atraso de concepção da própria rede de metrô de alta capacidade. Essas cidades, Londres, Nova York, Moscou, Tóquio, têm redes de metrô com uma capacidade muito maior, que atendem suas respectivas regiões metropolitanas, incluindo o aeroporto, há muitas décadas. Quero agradecer muito a professora Raquel Rony, que a professora é professora de arquitetura, mobilidade urbana da Universidade de São Paulo. Professora, foi um prazer
conversar com a senhora aqui no Poder Expresso. Espero contar com a senhora outras vezes. Com certeza, o prazer foi meu e uma boa noite para você.